Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 34 do podcast Falando História. Eu sou o Roger Lides hoje e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E então, Paulo, que curiosidade trazes hoje aos nossos ouvintes dentro desta nossa miscelânea de assuntos vários? Bom, hoje trago uma tapeçaria, quer dizer, não a trago mesmo comigo, até porque tem 70 metros de comprimento. Era um bocado difícil. Mas quero, sim, falar sobre a famosa tapeçaria de Bayeux, uma tapeçaria do século XI e que registra precisamente a conquista normanda de Inglaterra. E é a propósito de um dos mais importantes acontecimentos dessa conquista, a Batalha de Hastings, que ocorreu precisamente a 14 de outubro de 1066 e onde o Duque da Normandia, Guilherme o Bastardo, venceu o rei anglo-saxão de Inglaterra, o Harold Godwinson, que quer falar precisamente e muito brevemente sobre esta magnífica peça, esta tapeçaria. Não sabemos ao certo quem a encomendou ou quando foi produzida, mas os especialistas garantem que é ainda uma obra do século XI e, portanto, pouco posterior à conquista normanda de Inglaterra e que terá também sido provavelmente encomendada por um participante nessa conquista, concretamente Odo, irmão do novo rei Guilherme, que era precisamente bispo de Bayeux. Como esta tapeçaria acabaria por ser guardada na catedral dessa cidade durante 700 anos, esta hipótese parece, aliás, bastante legítima. A tapeçaria em si é uma obra monumental, como disse, tem 70 metros de comprimento e tem 50 centímetros de altura e é composta por 58 painéis ou cenas que nos contam a história de como esta conquista normanda foi operada, desde as negociações diplomáticas, o bastimento armado de invasão, o desembarque e, claro, a Batalha de Hastings. Após a sua produção, a tapeçaria acabou por ficar à guarda da Catedral de Bayeux, hoje em França, e era utilizada como um objeto litúrgico em ocasiões especiais, apesar do seu tema ser, claro, profundamente profano, era uma conquista. Sabemos que a tapeçaria era pendurada uma vez por ano, durante o período medieval, e depois acabava por ser guardada num baú durante o resto do tempo. E quando chegamos à Revolução Francesa de finais do século XVIII, a tapeçaria, como, diga-se, outros bens religiosos, foi confiscada para ser preservada pelo governo revolucionário e terá sido também nessa altura que, de acordo isto, claro, com a lenda local, a tapeçaria foi salva por um advogado de Bayeux, chamado Léonard Lambert Le Forestier, que impediu que esta tapeçaria, corria ao ano 1792, fosse cortada em pedaços para ser utilizada com outros fins, desde logo para ser utilizada pelo exército. A tapeçaria acabou por passar pelo Louvre, claro, como quase tudo, mas hoje em dia está guardada num museu construído de propósito para albergar precisamente em Bayeux. E a minha recomendação da semana passa precisamente então pela visita virtual a este museu. Permite ver com todo o detalhe esta verdadeira obra-prima medieval. Sim, é realmente uma obra fantástica. Nós temos aqui uma pequena comparação, que são as famosas tapeçarias de Pastrana, do século XV, e que relatam as campanhas de Afonso V no Norte de África, não é assim, Paulo? Mas que, claro, não têm a dimensão da tapeçaria de Bayeux. Exato, e a tapeçaria é particularmente singular por ser uma só, com uma dimensão absolutamente astronómica. E tu, Roger, que curiosidade trazes hoje para os nossos ouvintes? Olha, esta semana trago uma breve recomendação de visita a um local que pude visitar este fim de semana mesmo, em Lagos, ou seja, precisamente no reino do Algarve da Queimar, não é? Como aparecia na intitulação régia portuguesa no período moderno, e trata-se na realidade do Museu de Lagos, Rota da Escravatura. Isto no antigo mercado de escravos, na Praça Infante Dom Henrique, integrado na Rota de Diálogo da Unesco. É um pequeno museu que tem duas salas que abordam precisamente a questão do tráfico de pessoas escravizadas de origem africana a partir do século XV. Dá grande ênfase, e bem, claro, na descrição do cronista Gomes Giantes de Zurara, que descreve a chegada dos primeiros escravos a 8 de agosto de 1443, e dá também atenção em como Lagos era nesse período, portanto há uma série de reconstituições, também algumas delas em 3D, sobre como era então a cidade. Lá está, é um pequeno museu, interessante, mas que, infelizmente, claro, na minha opinião, podia ter sido melhor aproveitado, porque podia ter sido dada mais atenção a este tráfico, que é mencionado e que é o cerne do museu, mas que na realidade é pouco explicado. Era necessário ter sido mais assertivo nisso e até nas condições destes africanos durante a viagem e até no seu próprio estatuto cá. Ao mesmo tempo, podia também ser mais aproveitado de forma mais alargada os achados arqueológicos de 2009 de cerca de 150 indivíduos que, se sabem, ter sido escravos, atirados para uma lixeira, enfim, no período moderno, no chamado Val da Gafaria, precisamente num processo de desumanização destas pessoas escravizadas, e na realidade é dada pouca atenção a isso, quando é um achado único a nível mundial, visto que Lagos é realmente o primeiro centro do comércio de escravos deste trato transatlântico. O que, claro, não é um motivo de orgulho, mas podia ter sido aproveitado como um importante local de aprendizagem da história deste período. E, portanto, a minha recomendação desta semana não é nenhum livro em particular, mas é a visita a este pequeno museu, que realmente vale a pena, e é também uma visita virtual, porque a Câmara Municipal de Lagos fornece uma visita virtual, pode ser feita no computador, mas também através dos telemóveis, no Android e a partir também do iOS. Portanto, é essa a minha recomendação da semana. Sim, claro, e é muito importante também termos noção que os museus
dão trabalho e precisam de especialistas que nós trabalhem e que contribuam para a curadoria das próprias exposições. E de facto é muito interessante ver que em Lagos fez-se este esforço, como disseste, que é um esforço significativo. E que, claro, há espaço para melhorar, mas já é um princípio. Sim, sem dúvida alguma. E para terminar esta miscelânea histórica, temos um convite a fazer a todos os nossos ouvintes. Nós fomos convidados a participar na Visão Fest, um evento organizado pela revista Visão, que conta com palestras, conversas, performances, workshops e muitas mais atividades que irá decorrer no Planetário da Marinha, em Lisboa, neste próximo fim de semana, dia 22 e 23 de outubro de 2022. E fomos convidados a falar sobre as lições da história. Iremos falar no sábado, dia 22, à tarde, pelas 16h20. Estão todos convidados, se quiserem nos ir ver ao vivo, onde vamos estar falando de história, não é? Mas um pouco mais de forma retrospectiva sobre a importância da história. E pronto, é mais uma oportunidade para ouvir o podcast Falando de História ao vivo, perceber como funcionam as coisas quando não podemos editar os episódios. Sim, exatamente. E, claro, é sempre de aproveitar, tendo em conta que a entrada é gratuita e podem não só ouvir a nós, mas como o Roger disse, há muitos mais eventos com muita gente de qualidade para ouvir. É tudo para esta miscelânea histórica número 34 do podcast Falando de História. Já sabem, estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming e pronto, vemo-nos para a semana. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.